Você. 5h mais 36 em Manaus. De volta pela sua Rádio Rio Mar FM em 103,5 no interior do Amazonas por meio das emissoras que retransmitem esta edição do Rio Mar em Notícias e, claro, agora a nossa fanpage, ao vivo, acompanhe conosco. A gente vai falar hoje sobre o 5º Congresso Pan-Amazônico de Oncologia, que acontece aqui em Manaus, de 17 a 20 de setembro. E nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Rio Mar FM a farmacêutica bioquímica e diretora de ensino e pesquisa da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, doutora Kátia Torres. Seja bem-vinda aqui à Rádio Rio Mar. Muito obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse evento. Kátia, o evento vai comportar debates de temas atuais sobre as abordagens aos tumores com maior relevância, a gente pode citar aqui na região amazônica, assim como novas tecnologias ligadas à oncologia, isso em todas as áreas. Como é que estão os avanços no tratamento do câncer, principalmente daqueles que mais atingem a população aqui no estado? Então, tratar o câncer é sempre desafio e a gente tem que sempre estar buscando o que tem de mais novo, né? Óbvio, sem esquecer o que eu chamo de raiz. Raiz de tratar um paciente, seja qual for a doença, é tratar de forma humanizada, é buscar acolher bem. Então, temas como esse também vão ser tratados no Congresso. Mas falando de tecnologia, de avanços, teremos discussões sobre técnicas cirúrgicas, sobre novas terapias, sobre medicina de precisão, por exemplo. Então, hoje, uma paciente ou um paciente que tem câncer de mama e outro que também tem câncer de mama são indivíduos completamente diferentes e, às vezes, merecem tratamentos específicos relacionados à genética desse indivíduo. Então, se fala hoje em medicina de precisão e que vai ser um dos assuntos discutidos no nosso evento também. Agora, você falou dos tumores mais prevalentes da nossa região. Por exemplo, vamos falar de câncer de colo de útero, né, que infelizmente é um número que nos aflige e que nos preocupa bastante. O câncer de colo de útero, tem uma discussão que nós vamos trazer, tem algo diferente a ser feito nesse rastreio? Tem algo melhor do que o Brasil já faz em relação ao rastreio do câncer de colo de útero? Hoje as mulheres fazem o teste Papa Nicolau. Isso precisa ser feito. No entanto, tem coisa melhor a ser feita que os outros países já fazem, o que o Brasil poderia começar a discutir. Então, temas bem aquecidos como esse, nós vamos também tratar durante o Congresso. Kátia Torres, você falou agora há pouco uma coisa que eu achei interessante, que é 2 pacientes com a mesma doença, mas eles são completamente diferentes, né? E aí, para que se chegue a essa conclusão e que se forneça o melhor tratamento a cada um, né, é possível ter o caráter multidisciplinar e transdisciplinar também nesse atendimento, né, para que você consiga reunir a maior quantidade de informações possíveis a respeito desse paciente, aí para fazer o diagnóstico clínico, psicológico e humanístico. De que forma que essa atenção ao paciente vem sendo trabalhada no Estado, inclusive na Fundação SECOM? Então, o que a gente vem trabalhando e fortalecendo cada vez mais é a humanização. O SECOM já tem formado uma comissão, um grupo de pessoas e que independe do que ela faz ali dentro do SECOM. Seja ela médico, seja ela atendente da recepção, seja ela qual for a função que ocupa ali dentro, que ideias, o que esse grupo de pessoas tem para contribuir de como humanizar o nosso serviço. Então, são discussões, o SECOM já tem várias experiências positivas, sempre o desafio está na nossa frente, nós temos tanto melhor para ser feito, mas nós temos muitas experiências positivas e essas vão ser compartilhadas e discutidas com o grupo que vai estar lá nessa mesa redonda de humanização. Mas voltando ao ponto que você iniciou a pergunta, relacionado à medicina de precisão, tem uma análise que hoje precisa ser trabalhada, que infelizmente o SUS ainda não oferece, que é o estudo da visão genética de cada indivíduo, tá? Mas são discussões que a gente precisa fazer. Por exemplo, o Estado do Amazonas já está formando a rede genômica em saúde. O SECOM é uma das instituições que vai fazer parte dessa rede genômica em saúde, que também vai ter um aspecto voltado para a vigilância de doenças, outras doenças emergentes, outras funções, doenças infecciosas e parasitárias, portanto, envolve o Instituto de Medicina Tropical, envolve a Vigilância em Saúde, envolve a Fundação Fiocruz, outras instituições, são 7 no total, mas o SECOM é uma delas, para a gente começar a falar e fazer pesquisa na área genômica em saúde, para trazer informações, dados do perfil genético da nossa população, dos que já estão adoecendo, e depois a gente começar a falar também em prevenção,
em diagnóstico precoce. Então, tem uma mesa durante o Congresso Amazônico que nós vamos falar, inclusive, com essa pergunta. Como fica a patologia, o diagnóstico histopatológico, que é o convencional, na era do diagnóstico genético, né, da medicina de precisão? Não quer dizer que um vai cair, que é clássico, que é a histopatologia, mas tem coisa sendo feita, tem coisa que pode somar. Então, discussões como essa também vão ser tratadas durante o evento. Então, essa reflexão da humanização, que eu chamei aqui de discussão raiz, né? Porque a gente não pode só pensar e se preocupar em falar da melhor técnica cirúrgica, do melhor tratamento de ponta, desenvolvendo pela indústria farmacêutica está disponível para a nossa população, sem esquecer de falar, sem deixar de falar dessa abordagem ao paciente. Então, por exemplo, nós vamos ter uma fala de abertura, que é a nossa palestra magna de abertura do Congresso, que é tratando disso, de humanização e de cuidados paliativos. O que é cuidados paliativos? É aquele tratamento ao paciente que não tem mais uma características de cura, perspectiva de cura, mas tem tanto por fazer por esse paciente. Então, não existe, não tem mais o que fazer. Não existe isso. Tem tanto por fazer. Tem várias abordagens que são necessárias para o paciente que está no fim da vida. Por exemplo, em uma discussão importante que vai ser a fala da professora Ana Cláudia Arantes, que vai falar sobre isso na abertura do Congresso. Kátia, outro dia eu fui até a escola do meu filho, encontrei um cidadão, um pai também, que ele tinha sido operado e fez boas referências à Fundação SECOM. Ele já não tinha mais o estômago, e ele disse que foi um milagre porque o pai dele havia falecido com o mesmo problema, câncer de pâncreas, o irmão também, mas ele teve um tratamento muito bem reparado pela Fundação SECOM. Eu pergunto, o que a comunidade científica tem de novo para o tratamento de vários cânceres, né? O que pode ser trazido nesse evento para que não só a comunidade científica desperte para um novo olhar, né, clínico, mas também a população não desista, principalmente a que está doente, que está com câncer, que pode ter ido muitas vezes lá na Fundação SECOM, ter perdido a esperança por falta de um atendimento adequado, porque às vezes acontece isso. O que pode se esperar daqui por diante? Eu posso responder essa pergunta também indo para dois lados. Um lado muito técnico. Olha, existem técnicas cirúrgicas melhores, existem coisas que já estão sendo oferecidas no SUS, a gente pode falar disso também. Mas antes, eu vou voltar um pouquinho. Às vezes, o tratamento do paciente, o sucesso do tratamento do paciente, depende dele mesmo, do próprio paciente ser protagonista do seu tratamento. Então, por exemplo, se ele já entra com o diagnóstico ali naquele momento, ele já começa desistindo, ele mesmo, ele não quer enfrentar, ele foge desse enfrentamento, isso atrapalha bastante no tratamento. Certamente, essa pessoa que o senhor citou, entrou com o pé direito, entrou com otimismo, entrou encorajado, e aí entra um braço importante de um dos agentes multidisciplinares do tratamento do câncer, que é a psicologia. Então, suporte psicológico, que pode vir de um profissional, mas muitas vezes vem da própria família, do próprio paciente, que ele é ator do seu próprio tratamento. Inclusive, vai ter uma fala que é de uma paciente jovem com câncer, dando depoimento. E o tema da aula dela no congresso é o paciente como protagonista do seu tratamento. Então, uma parte da pergunta. A outra é, sim, nós vamos discutir temas de técnicas cirúrgicas, por exemplo, e eu gosto até de dizer que o Congresso Pan-Amazônico de Oncologia não é um congresso da Fundação SECOM. Ele é um congresso organizado pela Fundação SECOM, mas ele é um congresso da oncologia do estado do Amazonas. Então, nós congregamos profissionais que atuam no SECOM, nas clínicas privadas do estado do Amazonas, onde se trata oncologia, onde o paciente oncológico pode tramitar. Nesse estado, nós temos profissionais envolvidos nesse congresso, porque a gente quer criar redes, quer criar aproximação. E aí, nós vamos falar, por exemplo, de uma sala cirúrgica específica, onde se tem cirurgia minimamente invasiva, que o paciente sai no pós-operatório com uma recuperação muito mais rápida, com uma abordagem cirúrgica mais precisa. Então, esse é um outro tema. Já falando de cirurgia robótica, por exemplo, não é uma realidade do nosso estado, mas nós vamos discutir isso durante o congresso também. Então, dependendo do tipo de tumor, tem tanto por fazer. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais, doutora Kátia Torres, que é farmacêutica, bioquímica e diretora de ensino
e pesquisa da Fundação SECOM. Quem pode se inscrever? Como faz Tá bom. para Então, participar? exatamente as minhas considerações finais ela vai ser em forma de convite. Né? Quem está nos ouvindo, seja profissional, seja estudante da área de saúde, essa área de saúde mais ampla, como eu disse, que envolve desde a psicologia, fisioterapia, nutrição, a área diagnóstica, a medicina, a enfermagem, são tantos, nós vamos ter temas para todas essas áreas. Se você entrar no site do Congresso, que é o www.panamazonicodeoncologia.com.br, vai conseguir ver lá as informações da programação científica, que está riquíssima. São 4 dias, 4 salas ao mesmo tempo. Então, tem tema para todo gosto. E esses pontos fortes relacionados à humanização que eu citei aqui, as inscrições podem ser feitas pelo site, lá estão posto a tabela de preços, e também podem ser feitas inscrições no local do evento, que vai ser no Centro de Convenções Vasco Vasques. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês nos trazem, em parceria com a Ciência Médica, que também nos traz esse espaço, para que a gente venha trabalhar e falar aqui do que está sendo feito, tanto por fazer, que se discutir e aprender durante o Congresso Pan-Amazônico de Oncologia. Fica então o convite a todos. Jornalismo com credibilidade. Agora 5h47 em Manaus. Nós vamos a Parintins falar com o nosso correspondente Carlos Alexandre, que traz as informações sobre os índios